Alegria que retorno a este trabalho e que sabemos o quão gratificante é para nós estarmos aqui deste lado, mas também atingir a tantos corações queridos neste momento tão difícil que estamos atravessando. Porém, depois de alguns atropelos aí, estamos voltando, muito agradecidos a Deus, a esta casa querida que nos acolhe, e vamos em frente que o trabalho nos chama. São 19 horas, vamos neste momento iniciarmos as nossas atividades, elevando o nosso pensamento ao alto, numa prece de agradecimento a Deus. Deus Pai amoroso, de amor e bondade a todos nós. Aqui estamos mais uma vez reunidos, à luz do Evangelho do seu Filho querido, nosso irmão Jesus. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós esta noite, sobre todos os lares, fazendo com que este alimento possa estar em todas as mesas, que nunca nos falte a fé e a esperança que juntos vêm carreados a Ele. Humildemente, Senhor, pedimos as tuas bênçãos e a permissão para iniciarmos o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, amigos queridos, estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Teve início na terça-feira, onde a nossa irmã Cristina trouxe para nós que as aflições que sentimos nesta atual encarnação, elas são justas, elas são de ordem divina, mas lembrarmos que, na grande maioria das vezes, somos nós os artífices das nossas aflições. Depois, na quarta-feira, Mariane trouxe, que as aflições são da atual encarnação, que nós somos os protagonistas dos nossos sofrimentos, não é verdade? Que nós somos os causadores das nossas próprias dores. E ontem Regina trouxe para nós, as causas anteriores, o que pode causar de aflição na nossa encarnação também tem um fundo nas experiências de outras vidas. Então, para dar continuidade a este raciocínio que tão claramente Kardec traz para nós, por estarmos aflitos, mas somos bem-aventurados, Nós vamos hoje discorrer um pouquinho aqui sobre o esquecimento do passado. Mas antes de iniciarmos a leitura propriamente do texto, eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês, que, estudando aqui, teria uma razão de esquecermos o passado? Por que será? Quais seriam os motivos que Deus impôs para essa condição? Se temos um passado que nos pertence através de longas experiências encarnatórias, diversas experiências encarnatórias, o que poderia haver de ruim nisso tudo se o passado me pertence? Se ele fica arquivado na minha memória? Eu acho que dá para a gente começar a pensar algumas coisas bastante importantes sobre isso daí, para que no final a gente volte sobre essas questões aqui novamente. Tá bom?
Vamos ao texto, que a gente vai lendo pouco a pouco aí e comentando com vocês, tá bom? Bom, esquecimento do passado é o item 11 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Bom, vamos dar uma paradinha aqui pelo seguinte. Quando estamos na erraticidade, planejamos retornar à Terra, reencarnar, fazemos um planejamento reencarnatório. E neste planejamento reencarnatório, vamos montar o nosso fato do espírito, né? Aquilo que nós vamos trazer da nossa anterioridade para ser trabalhado na atual encarnação. Bom, aquilo que é difícil, que eu não consegui desenlear nas experiências encarnatórias anteriores, eu também não vou dar conta de tudo. Então, eu vou pensar algumas de diversas experiências encarnatórias que eu tive para trazer para a atual encarnação. Bom, eu tenho só coisas ruins? Não, eu tenho muitas coisas boas. Eu tenho conquistas, né, que ficam arquivadas, juntamente com aquelas que eu ainda não consegui me desvencilhar. E isso associado a aquelas encarnações que vêm para me sustentar, para me apoiar, eu me lanço à experiência terrena. E, como diz aqui no texto, em certos casos poderia humilhar-nos estranhamente, através exaltando o nosso orgulho ou dificultar o exercício do livre-arbítrio. Então, eu tenho aqui o exercício do livre-arbítrio, que é uma virtude, né, que é uma potência do espírito, e uma dificuldade grande, que é o orgulho, que, segundo Emmanuel, é uma das chagas da humanidade, né? Então, eu tenho uma virtude e um vício, mas eu tenho o livre-arbítrio e tenho consciência, né, para tentar resolver as minhas questões nesta encarnação. Então, quando eu me proponho a vir à Terra, eu trago este histórico das minhas vidas anteriores, certo? Para tentar colocar em prática na atual encarnação. Pois bem, dando continuidade, diz assim: o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Então, veja bem, esquecer o passado é para nós a ausência de uma lembrança cognitiva da atual encarnação. Se é que nascemos no mesmo núcleo, com as mesmas pessoas, iríamos, com certeza, se lembrássemos do passado, incorrer nos mesmos erros. E para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, isso não é legal. Não seria bom. Seria um atraso, né? Porque reencarnar tem uma função educativa para o espírito. Porque nós temos que nos alinhar com as leis divinas. E nos alinhando com as leis divinas, vamos estar com a consciência ativa. E ainda
adiantando-nos moralmente, através das nossas conquistas que a gente conseguir realizar, com construções sólidas nas questões morais. Para nos ajudar nessa questão de estarmos reencarnados no mesmo núcleo, tem aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, né, de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Eu vou trazer um trechinho para vocês de um texto, é o item número 62, chama-se Parentela, e diz assim, ó: nem sempre os laços de sangue reúnem almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto. Então, veja bem, se fôssemos nós, na atual encarnação, lembrar de tudo que já aconteceu em nossas vidas, nós teríamos grandes traumas. Poderíamos ser algozes, poderíamos ser vítimas. Mas quem é que sabe isso nesta hora? Portanto, se tivéssemos a consciência do que estaria acontecendo nas anteriores, agora, seria uma tragédia, meus queridos. Posso adiantar para vocês que não estaríamos hoje eu aqui e tampouco vocês aí deste lado me ouvindo. Então, o esquecimento do passado é uma bênção maravilhosa, misericordiosa de Deus para conosco, para nos aliviar um peso gigantesco de encarnações anteriores para a atual. E ele continua: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Então, quando viemos em uma família, nem sempre somos aqueles, né, impostos pela consanguinidade. Temos grandes inimigos do passado junto de nós. E aí, então, ele fala que nós devemos transformar isso, né, fundindo na liga divina do amor para a eternidade. Então, é uma luta intensa na busca pela transformação dos nossos sentimentos, certo? A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Ele continua aqui, mas o que seria importante para nós agora, neste momento, em relação à família, é isso, né? De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que vos tivessem ofendido. Será que iríamos gostar, novamente, de estarmos neste mesmo ciclo? Só de falar, só de pensar, dá um mal-estar, dá uma situação pesada para todos nós, né? E agora, mais neste momento, onde todos juntos, dentro do mesmo ambiente, né? Realocados por Deus na sua infinita sabedoria, estamos juntos daqueles espíritos que tanto precisamos conviver para fazermos os nossos reajustes. Ide junto do seu irmão, enquanto estás a caminho, e acerte as suas arestas, né? Jesus disse isso a nós. Bom, vamos continuar o trecho do Evangelho. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Desculpe, Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Então, veja bem, o que temos de mais precioso para nos ajudar está em nós, né? Está em nossa consciência, que são as leis divinas. Esse é um recurso, um atributo que Deus oferece a todos nós. E quando não estamos em acordo com as leis divinas,
ficamos desassossegados, ficamos desequilibrados, ficamos descompensados psicologicamente, né? Por erros, aos olhos da matéria, parecendo tão pequeno, mas pela vivência e pela longa trajetória de espíritos que somos, temos consciência, sim, de poucas e de muitas coisas, coisas pequenas e de coisas muito grandes, né? Então, já não está no tempo de, puxa vida, quando me sinaliza, não devia ter feito, eu achar pouco, não, isso já é muito, porque muitos encontram-se totalmente abafados consciencialmente, e aí colocam a sua encarnação em xeque, em riscos, e não só a sua, mas de outros juntamente, né? Neste pequeno trecho, eu trouxe uma outra contribuição, que é da Revista Espírita, de setembro de 1863, que está lá no parágrafo 3º, falando de reencarnação e de esquecimento, né? Que diz assim, ó: por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no próprio interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Tanto na erraticidade, quanto nos momentos de emancipação, o espírito se lembra perfeitamente. E essa lembrança lhe deixa uma intuição, que se traduz na voz da consciência que o adverte do que deve ou não fazer. Então, a consciência está em todos nós. Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e despertá-la nos momentos em que somos chamados para dar um testemunho, para colocarmos em prova tudo aquilo que já conhecemos, tudo aquilo que já experienciamos em vidas anteriores e desta vida também. Porque o nosso arquivo, ele vai se completando de acordo com aquilo que nós vamos construindo, angariando de bom. Como exemplo, assim, a atual encarnação, uma folha em branco. As demais encarnações, todos os registros por nós adquiridos. Então, nesta não seria diferente, adquirirmos e construirmos, imprimirmos nela, né, nesses registros mnemônicos, as melhores experiências, as vivências que me ajudam a construir este patamar moral elevado no qual é a busca de todos nós. Tá? O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Nós, dependendo das situações que experienciamos durante o dia e durante os anos já vividos, falamos assim: puxa vida, de novo isso acontecendo comigo, do mesmo jeito, com a mesma pessoa? Então, será que o problema está no outro, na outra pessoa? Eu não represento nada nesta relação? Como é que eu fico? Qual é o meu papel neste momento? Então, lembram do exemplo que eu dei? Ele diz aqui, ó, da folha. Né? Cada encarnação, cada existência é para ele um ponto de partida. Então está em branco, bonitinho. Né? Pouco lhe importa o que saber o que se foi, se está sendo punido ou não. É porque fez, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir. As nossas más tendências estão gravadas nas nossas outras experiências encarnatórias, certo? As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. É isso que nós buscamos: vencer o mal e resistir às tentações que
nos atormentam. Elas ficam, né? E enquanto a gente não resolve aquilo, nós ficamos remoendo, 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 passando mal, não é verdade? Então, usemos deste grande atributo que é a nossa consciência para sinalizar aquilo que ainda temos dificuldade para transpor. Uma barreira que impede a minha construção sólida do meu adiantamento moral. Certo? Que é isso que nós buscamos neste período da transformação, da regeneração do planeta Terra. Né? Não vai acontecer lá fora, não. Não está lá na rua. Está aqui dentro, na minha intimidade, comigo mesmo. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Então, ele faz uma comparação que a encarnação e a erraticidade seria como o nosso dia e a nossa noite de sono. E que isso não impede de lembrarmos, né, no outro dia o que a gente fez no dia anterior. Né? A gente, no dia de hoje, nós nos lembramos de muitas ações que fizemos no dia de ontem. Né? E a nossa consciência, mais uma vez, ele traz aqui para nós, a nossa consciência é a sinalizadora dos rumos a serem tomados. Perfeito? Bom, da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde. Ela está dentro dos nossos arquivos da memória, gente. Tá? Pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Durante a noite, vamos repousar, nosso espírito se desprende da matéria e, durante o descanso do corpo físico, ele recobra a sua consciência integralmente e tem toda a visão daquilo que aconteceu. Né? Então, ele sabe por que sofre, olha que importante, e que sofre justamente, como eu falei no início, e que foi a abertura deste capítulo, que a justiça, as aflições são justas. Por quê? Porque somos nós mesmos os artífices da nossa história. Não temos que culpar o outro, atribuir culpa a ninguém. Nós mesmos somos os donos da situação, né? A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe exaurir novas forças nestes momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Então, nos momentos em que estamos ausentes do corpo, como eu disse, nós temos a plena consciência de tudo que acontece com a nossa vida, nós temos sim, ao retornar para o corpo físico, sensações que nos permitem, através da intuição, né, ou das mais diferentes formas de mediunidade, podermos assimilar estas intuições e, enfim, darmos continuidade para essa transformação tão necessária à nossa encarnação. Né? E para nos ajudar, tem algumas questões no Livro dos Espíritos que nos ajudam bastante a compreender esse esquecimento do passado. O capítulo 8 do, do livro segundo, que trata da emancipação da alma. E lá na pergunta 392, é um conjunto de perguntas que vai dar lá até a 399,
nos explicando sobre este esquecimento do passado, a importância dele para nós, né, quando voltamos para a nossa vida de relações. Por que o espírito, a 392, por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? O homem nem pode nem deve saber tudo, os espíritos respondem. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, veja bem, quando ele faz essa comparação, que a gente sairia do escuro para a luz, o que é que a gente enxergaria? Nada. Teríamos muita dificuldade em compreender a situação. Você não consegue identificar uma imagem saindo da escuridão para a luz imediatamente. Seria um trauma para o espírito no seu regresso ao corpo físico, né? Então, esse esquecimento do passado traz para nós algumas dicas, orientações que não seriam boas, né? Para que a gente pudesse experimentar a encarnação com plena lucidez. Veja bem, se tivéssemos conhecimento, né, lembrássemos de tudo aquilo que nos aconteceu no passado, iríamos lembrar de pessoas, de lugares, de objetos, de situações nas relações que poderiam causar grandes transtornos de ordem emocional, né? Iríamos lembrar daquilo que conseguimos conquistar, porém, iríamos lembrar também daquilo que deixamos de conquistar, que atrapalhamos que outros conquistassem, que fizéssemos um impedimento, uma barreira para a evolução, para o progresso de outros espíritos. Não é verdade? Eu trouxe aqui para vocês uma comparação do que seria esquecer o passado, umas analogias bem interessantes, né? O que seria um simples rio se ao final não fosse uma linda cachoeira? A linda cachoeira, a atual encarnação. As demais, um simples rio que passou, tá? Vejamos uma casa velha. Imagine uma casa velha, mal pintada, com bolores, a cor quase indefinida, e aí resolvemos pintá-la. Ela fica linda, radiante, clara, some as manchas. Esta, então, a atual encarnação. A outra, a casa antiga, as demais vidas. Uma árvore e uma simples semente. O que seria somente aquela simples semente, às vezes feia, uma forma estranha, uma coloração não muito agradável, mas o produto dela, uma grande árvore frondosa, lindas flores, lindos frutos. Essa seria a nossa atual encarnação. Esquecemos daquela sementezinha fraca, pequena, tão singela. E olha o que eu sou hoje. Essa grande árvore frondosa, com flores maravilhosas, com belos frutos, não é? Então, algumas comparações assim para que a gente pudesse lembrar que a atual encarnação ela é luminosa, ela é de bênçãos, ela é de conquistas, ela é de realizações. Por isso devemos esquecer o passado. Deus derrama essa bênção a todos os seus filhos, tá? Para impedir que outras tragédias já acontecidas ao longo da minha história como espírito pudesse se repetir. E assim nos tornarmos espíritos felizes, espíritos
colaboradores da grande obra divina aqui na Terra. Esquecer do passado é uma situação que, para todos nós que voltamos à Terra, uma bênção. Esquecer o passado nos livra de grandes dificuldades, certo? Enfim, meus queridos, as aflições existem, estão presentes no nosso cotidiano, que saibamos cuidar das nossas relações, usando o nosso livre-arbítrio com muita inteligência, mas principalmente atuando, ativando a nossa consciência, deixando ela desperta, liberta, para que possamos, ao trazer as experiências atuais, ao crivo das leis divinas, principalmente aquelas de amor, de justiça e de caridade. Eu teria muitas informações aqui ainda, temos, né? Para não avançar muito ao nosso tempo, né? Gostaria de ler uma, uma reflexão aqui para vocês, dizendo assim: incapazes de ao mesmo tempo viver a atual existência e recordarmos totalmente as experiências passadas, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede o esquecimento do passado, a fim de que possamos resgatar os nossos débitos juntos daqueles a quem provavelmente tenhamos prejudicado ou dos quais fomos vítimas. Daí, a necessidade de sabermos receber o presente com tranquilidade e a atenção em favor da nossa melhoria. No nosso pretérito milenar, e que ora desconhecemos, está a causa da maioria dos nossos sofrimentos. Isto se dá devido à nossa grande dificuldade em perdoar, meus queridos. Não só ao semelhante, mas principalmente a nós mesmos. Somente através do perdão incondicional conseguiremos conviver com alguém que nos feriu ou a alguém que antes decepcionamos. Como as leis divinas são justas e nelas não existe acaso, cada um de nós está sempre no lugar certo e por isso nos cabe aceitar e procurar compreender aquilo que nesta existência trazemos como oportunidade de reconciliação com os nossos adversários de ontem. Eu achei essa mensagem bastante interessante, gostaria de dividir com vocês e neste momento eu abro a palavra aí se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer uma participação no Evangelho da Noite. Temos contribuições no chat, Arnaldo. Sim, eu estou acompanhando aqui, mas... Oi, Arnaldo. Oi, Gi, boa noite, querida. Eu acho esse item, né, como você colocou, tão importante para nós, porque ele primeiro nos coloca no nosso lugar diante da sabedoria divina, né? Quando os espíritos falam, olha, o Pai quis assim, então... E aí, como a gente já estudou a justiça de Deus, o amor de Deus, a gente pensa o quanto que isso é justo e, acima de tudo, quanto que isso é misericordioso conosco, né? Como você bem enfatizou, seria tão difícil para nós refazermos alguns vínculos que estão sedimentados em experiências do desamor, da nossa imaturidade, da nossa ignorância, né? Então, olha como Deus é bom. Limpa a tela para que a gente refaça a lição. Que capítulo importante é esse e que item
fundamental para que a gente aproveite a encarnação, né? Aproveite no sentido de valorizar cada pessoa que está ao nosso redor, cada situação como recursos de libertação, de educação, não é? Para todos nós. Obrigada, amigo, pelas reflexões, viu? Ô, querida, eu que agradeço a oportunidade. E quando você diz de aproveitarmos estes que estão à nossa volta, essas situações que se apresentam, são extremamente importantes, são sinalizadores daquilo que ainda a minha consciência não consegue atingir. Então, eu tenho estímulos externos me informando sobre aquilo que ainda eu tenho que transformar, que eu ainda tenho dificuldade para mover alguns passos. Não é verdade? Mais alguém gostaria de trazer sua contribuição, sua palavra? Então eu vou dar uma lidinha no chat aqui e observar as contribuições de vocês, os boa noites, muito obrigado, fico agradecido pelas boas vibrações recebidas de todos vocês, é uma alegria revê-los, né? Até então eu estava participando, ouvindo, assistindo, contribuindo, mas hoje tendo a oportunidade de estar desse lado aqui. Bom, vamos ver aqui, Valtenci trouxe para nós, né? Ótimas reflexões, amigo, obrigado, eu que agradeço. O que importa agora é bem viver o presente, angariando condições de um futuro de luz. Sim, nós vamos continuar a construção da nossa história. Ela não se interrompe no momento em que deixamos o corpo carnal, né? A matéria. Então, aproveitar, viver o presente em cima daquelas construções para elevarmos o nosso patamar moral e conseguirmos atingir outras esferas, as esferas superiores que nos aguardam com toda certeza, né? Querida Estela, boa noite, querida. Chico dizia que sem a paz do esquecimento transitório, talvez a Terra deixasse de ser uma escola abençoada por ser um ninho abominável de ódios perpétuos. Meu Deus, quantas dificuldades não teríamos que enfrentar, não é mesmo? Esse ninho abominável de ódios adquiridos nas outras encarnações e que talvez pudessem, talvez não, com toda certeza, explodir na atual encarnação e nos colocarmos em más situações, não é mesmo? Obrigado, querida Estela, pela sua contribuição. Dona Solange, boa noite, muito obrigado, viu? Obrigado pelos ensinamentos do Evangelho, muito importante para os nossos espíritos. Eu agradeço imensamente a oportunidade, porque no momento de que a gente senta para estudar e se preparar, as lições, com toda certeza, são primeiramente para nós, e a gente tem que rever muitas coisas do que acontece nas nossas vidas, né? E de que maneira eu consigo transmitir isso aos demais com uma nova vestimenta, com uma nova roupagem, com a visão que o Evangelho nos proporciona. Muito obrigado, viu, dona Solange? William, querido William, boa noite, meu querido. Ao desencarnar, o espírito consegue relembrar de todas as vidas passadas ou vai depender da evolução moral de cada um? Ele vai ter a plena consciência de todas as suas encarnações, tá? Independente da sua condição moral, ele vai ter essa percepção, ele vai ter a plena visão de todas as suas encarnações. Lógico que quanto mais evoluído for, a lente mais refinada, a lente mais apurada para enxergar onde ainda reside alguma dificuldade e com recursos que lhe possibilitam essa transformação. Tá bom? Não sei se ajudei aí, mas o que eu compreendo é isso.
Tá certo, meu querido? Meus queridos. Oi, Cecília. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Agradeço suas boas vibrações. Que Deus abençoe a todos nós. Tudo bem, então, meus queridos? Se ninguém mais tiver nenhuma observação, ninguém mais quiser falar, eu vou tocar adiante aí na sequência das nossas atividades, partindo então neste momento para nosso passe coletivo, as nossas vibrações e a prece final. Então, meus queridos, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, a esta grande pleiade de espíritos, trabalhadores abnegados do Cristo, que possam neste momento, em visita a todos os lares a esta rede conectada, realizar uma limpeza fluídica em todos os ambientes das vossas casas, que vocês possam mentalizar todos os membros residentes, que possam receber nesta hora os fluidos benéficos do amor, da cura, neste momento tão difícil que assola o mundo por conta da Covid-19. Que os nossos fluidos permaneçam salutares, nos fortalecendo, nos dando coragem, nos enchendo de força e fé para os desafios que ora enfrentamos. Gratidão aos queridos espíritos amigos que executam este trabalho todas as noites em nome da nossa casa querida. Neste momento, vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz, amor e reconforto, em favor de todos os espíritos que sofrem na Terra. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos, encarnados e moribundos, pelos desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desencarnados pela Covid-19, por aqueles que se encontram em hospitais, acometidos pela mesma, pelos seus familiares, que possam encontrar na luz do Evangelho a força e a compreensão para esta difícil tarefa da encarnação. Vibremos pelo Evangelho de Jesus, que nunca nos falte este pão da alma em nossa mesa. Pelos espíritos abnegados, trabalhadores do bem. Vibramos também pelos nossos inimigos, pelos desesperados e suicidas. Vibremos por todas as casas de oração que nesta hora se fundem, pedindo a Deus o seu olhar compassivo e amoroso a todos nós. Vibremos pelos nossos familiares, por todos os lares e por nós mesmos, graças a Deus. Deus, Pai de infinito amor e bondade, graças te damos por mais esta oportunidade em nossas vidas. Que esta luz bendita que ilumina toda a humanidade possa também aquecer todos os corações e nos dar o fortalecimento para o enfrentamento da encarnação. Assim, ó Pai, agradecidos por esta oportunidade, rogamos as tuas bênçãos e a permissão para encerrarmos mais um Evangelho do Lar Valmeca. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Muito obrigado a todos.
todos mais uma vez pela oportunidade e espero reencontrá-los muito em breve. Que Jesus nos abençoe. Estou com muitas saudades de todos vocês. Que Ele derrame as suas bênçãos sobre todos nós, que possamos sair disso logo e darmos aquele abraço em todos. Fiquem com Deus. Um carinho especial a todos vocês. Tchau, tchau. Até mais.